Olá, graça e paz, meus queridos irmãos. Você está no canal EUNEBD, o canal de bênção para a sua vida. Eu sou o pastor Cícero Pereira e estamos aqui para dar prosseguimento ao segundo trimestre de 2019, na lição dos adultos, estudando o tabernáculo, símbolo da obra redentora de Cristo. Já estamos aí na lição de número 7. Os outros vídeos anteriores, eles estão no canal EUNEBD, todos ali agrupados em playlist para facilitar aí a sua localização. Só para lembrar você que é professor da escola bíblica ou professora, você pode estar usando esses slides desta lição aqui que eu irei ministrar para você. Você pode estar usando na sua igreja, onde tenho certeza que fará toda a diferença. Se você quiser saber como que funciona, como que é ministrada essa aula, de que forma ela foi elaborada, fique comigo aí até o final desse vídeo para você saber como que você pode estar usando esses slides aí na sua igreja. São muitas igrejas que têm feito uso desses slides e tem sido uma bênção aí para a glória de Deus. Se você não é inscrito no canal, se inscreva. Não esqueça de assinar ou de ativar o sininho de notificação para você ser aí avisado pelo YouTube quando eu postar outros vídeos. E a todos os inscritos do meu canal, aquele muito obrigado, um abraço a todos vocês, que Deus abençoe e mais uma vez, muito obrigado por estarmos juntos para mais uma pré-aula da Escola Bíblica Dominical. Já quero de antemão pedir perdão, porque o vídeo da lição 6 ele não pôde ser postado no YouTube. Eu fiquei sem internet, eu concluí, eu até gravei o vídeo na sexta-feira e fiquei sexta e sábado sem internet. Minha internet só voltou aí na segunda-feira, na verdade, né? Fiquei o final de semana sem internet, então não foi possível. Quem eu tenho e-mail, eu consegui mandar os slides, mas o vídeo comentário eu não consegui. Me perdoem, mas é assim mesmo, né? As coisas acontecem. Só para deixar claro, eu não edito esse vídeo, não tenho editor de vídeo. Tenho editor no YouTube, mas eu não edito, eu não tenho tempo para estar editando. Estou gravando esse vídeo agora, hoje é sexta-feira, dia 17. São exatamente 14 horas e 58 minutos, estou gravando esse vídeo. Então já vou subir para o YouTube para mandar aí para vocês. Tudo bem? Muito obrigado pela compreensão de todos, os irmãos aí que respondem meus e-mails, que me mandam mensagem no WhatsApp. Muito obrigado a todos os amigos aí do YouTube e a todos os irmãos das escolas bíblicas dominicais que têm feito uso desse trabalho aí. São mais de 20 estados brasileiros, 2 países estrangeiros aí, Estados Unidos e Alemanha. Muito obrigado. Meus irmãos, hoje nós vamos estudar a lição de número 7, que traz por tema o lugar santo, e eu tenho certeza que será uma bênção para mim e para a sua vida. Esta lição ela traz por objetivo geral conscientizar que nós devemos prestar um verdadeiro serviço e adoração a Deus. Os objetivos específicos são 3. No tópico 1 nós vamos conceituar o lugar santo. No tópico 2 nós vamos elencar as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. E no tópico 3, e último tópico desta lição, nós iremos explicar o véu que demarca o lugar santo e o lugar santíssimo. É o que nós iremos estudar. Quer saber como é que funciona? Quer saber como que esses slides podem ajudar você na sua igreja? Então vem comigo nesta videoaula, beleza? Bom, o texto áureo ele se encontra na carta aos Hebreus, capítulo 9, versículo 2, que diz assim: porque um tabernáculo estava preparado, o primeiro em que havia o candeeiro e a mesa e os pães da proposição, ao que se chama o santuário. A verdade prática diz que, através de sua morte expiatória, Jesus nos garantiu o livre acesso ao Santíssimo Deus. É o que nós iremos ver aí dentro desta lição. A leitura bíblica em classe ela se encontra em algumas referências. Ela está em Êxodo, primeira referência, capítulo 25, 23, 30 e 31, depois Êxodo 26, 31 ao 37, depois Êxodo 30, do 1, versículo 6 ao 8.
como de costume, eu não faço a leitura para nós ganharmos tempos aqui dentro desta preâmbula. Então, na lição passada, nós vimos que as cores das cortinas do tabernáculo apontavam para a obra completa de salvação. Já nesta lição, que nós vamos estudar, na lição de número 7, nós veremos a importância do serviço e da adoração a Deus refletida no lugar santo, um lugar de referência e sacrifício ao Altíssimo. Não podemos perder aí o senso de serviço e adoração divina. Então, uma vida piedosa é o que Deus requer de seus servos. Para isso, nós não precisamos de intermediário para entrar aí na presença de Deus. Antigamente precisava de intermediário, que era o sacerdote, o sumo sacerdote. Hoje não precisamos mais disso. Por quê? Porque nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Ele nos abriu aí essa porta. A introdução diz o seguinte: no lugar santo o lugar santo tem muito a nos dizer. Por isso estudaremos a sua simbologia, pois esta tem muito a nos ensinar nesses dias difíceis e trabalhosos. É o que nós vamos ver aí, que o lugar santo ele tem muito a nos dizer. E claro que os dias são difíceis e trabalhosos, mas há uma consolação neste estudo aí para nós, é o que nós vamos ver dentro desta pré-aula. Se você tem sido abençoado através desse meu trabalho, se você tem sido abençoado de uma certa forma, seja também um canal de bênção para a vida de outras pessoas, compartilhando aí com seus irmãos, seus amigos nas redes sociais. Não se esqueça de deixar o seu like, seu joinha, seu gostei, para você que já é inscrito no canal. Beleza? Vamos avançar então. Bom, vamos lá. Já estamos em aula. O tópico 1 diz o seguinte: lugar santo. O lugar santo ele é um local de serviço e comunhão com Deus. É o que nós vamos ver aqui dentro do tópico 1. O tópico 1 ele nos traz aí 3 subtópicos importantes para nós falarmos aí do local de serviço e comunhão com Deus. Primeiro nós vamos falar que lugar é esse, lugar chamado santo. Nós vamos ver que é um lugar de serviço e adoração, e nós vamos ver também que o propósito deste lugar chamado lugar santo. No subtópico 1, que lugar é esse? É o que nós vamos estudar agora, que nós vamos ver. Bom, no tabernáculo havia uma porta dos 2 véus, uma porta ali e 2 véus. Então o texto de Êxodo 26 e 33 mostra a distinção dos 2 compartimentos do tabernáculo. O tabernáculo ele tinha dois compartimentos. Primeiro era o lugar santo, ou santuário, e o segundo chamava lugar santíssimo, ou santo dos santos. O lugar santo era um local de serviço no qual somente os sacerdotes eles podiam entrar para oficializar diante de Deus aí o seu serviço. E os israelitas eles limitavam-se a trazer suas ofertas ao altar dos holocaustos e tinham acesso somente ao pátio. Então, os pecadores, o pessoal, eles não podiam entrar nem no lugar santo, nem muito menos no lugar santíssimo. Os israelitas, os pecadores, eles tinham acesso ao pátio, mas no lugar santo eles não poderiam entrar. Só os representantes, se assim nós podemos chamar, que eram o sacerdote e o sumo sacerdote. Então nós finalizamos o subtópico 1, que falava sobre o lugar santo. Ele compunha ali por dois compartimentos, o santo e o santo dos santos. E nós vimos também que ali os israelitas eles não podiam entrar em nenhum desses 2 compartimentos. Então o povo ele tinha acesso só ao pátio. Agora nós vamos para o subtópico 2, um lugar de serviço e adoração. No tabernáculo havia uma porta e 2 véus. Tinha uma porta dentro do tabernáculo e 2 véus. Então era um lugar de serviço, porque ali era ministrado sacrifício ao Senhor, mas também era um local de adoração e profunda reverência. Nos dias atuais, devemos ter o mesmo espírito quando exercemos
um ministério na igreja local ou apresentamos o nosso culto ao Pai Celeste. Então, o caminho para adorar a Deus, ele começava o quê? Começava com derramamento de sangue de um animal que era inocente. Para quê? Para restaurar a vida do pecador. Então, o lugar santo era um lugar de serviço e adoração, era um lugar de sacrifício também, onde ali se era apresentado o sacrifício ao povo, e ali o povo teria os seus pecados restaurados, sua vida restaurada. Mas também nesse lugar de sacrifício era um lugar de adoração, de reverência. Nos dias atuais, nós devemos também ter esse princípio de reverência. É comum, nós vemos hoje nas igrejas, na hora da ministração da palavra ou dentro do ambiente do culto, pessoas conversando umas com as outras, distraídas, pessoas comendo, leva até lanche para dar para as crianças, fazendo até piquenique dentro da igreja, mascando chiclete, outros acessando as redes sociais. Isso é ridículo, isso é uma falta de referência tremenda, mas infelizmente isso acontece nos nossos dias atuais na igreja de Cristo. Devemos estar atentos a isso, devemos ter reverência, porque um culto, ele é lugar de serviço a Deus, mas é um lugar também de sacrifício ao Senhor. E qual é o nosso sacrifício? Nosso culto racional. A nossa vida é um sacrifício vivo, nosso corpo é um sacrifício vivo. Bom, finalizamos o tópico 2, falando que o lugar santo era um lugar de serviço e adoração. Nós vamos para o tópico 3, e nós vamos ver qual o propósito do lugar santo. No lugar santo tinha como principal função ser o local onde os sacerdotes ministravam sacrifício pelas diversas espécies de pecado cometido pelos israelitas. Entretanto, a apresentação dos sacrifícios não era perfeita, nem suficiente, como registra a epístola aí aos Hebreus. E claro que esse local que ministrava os sacrifícios de diversas espécies, para ali perdoar os pecados do povo, então a cada violação individual ou familiar ou nacional, o sacerdote ele entrava ali no lugar santo para apresentar a Deus um sacrifício ali pelo povo. E esse sacrifício não era sacrifício perfeito. Por quê? Porque o sacrifício perfeito só viria através da morte e ressurreição do Senhor Jesus na cruz do Calvário. Hoje nós sabemos que Cristo ele apresentou um sacrifício perfeito e suficiente por meio do seu próprio sangue. Então, por isso, quem está em Cristo tem o privilégio de entrar na presença de Deus. Então, sabemos que o sacrifício perfeito, nós sabemos que o sacrifício que foi aceito por Deus de uma vez por toda, não foi de touro, nem de bode, nem de carneiro, e sim o sacrifício do próprio Senhor Jesus Cristo, que verteu ali o seu sangue na cruz do Calvário. Então, hoje nós temos o privilégio, em Cristo Jesus, claro, de entrar na presença de Deus para prestar-lhe adoração, para pedir perdão, para cultuar, para ter comunhão com Deus. Antigamente isso era feito pelos sacerdotes e sumos sacerdotes. Hoje você é o sacerdote, hoje você é sumo sacerdote, você pode prestar o seu culto diante de Deus sem precisar de nenhum intermediário. Então nós sejamos aí o quê? Nós sejamos zelosos em nossas vidas de serviço e adoração a Deus. Isso tem que ser preservado na nossa vida, isso tem que ser o principal. Nós devemos ser zelosos em nossa vida de serviço e adoração a Deus, porque adoração a Deus também é um serviço. Adoração a Deus é um serviço que nós prestamos ao Senhor. Finalizando o tópico 1, nós vamos para o tópico 2, que fala o seguinte: as 3 peças que compunham o interior do lugar santo. No tópico 1 nós falamos especificamente do lugar santo, que ele era um local de serviço e comunhão, e no tópico 2 nós vamos falar das 3 peças que tinha ali dentro do lugar santo. Bom, no subtópico 1 nós vamos falar os mobiliários do lugar. O lugar santo havia 3 peças que compunham um ambiente perfeito de, primeiro, adoração, segundo, intercessão, terceiro, adoração e em quarto, louvor.
Então no lugar santo havia essas 3 peças que compunham aí um ambiente perfeito, que são a mesa dos pães da proposição, o altar de incenso e o castiçal de ouro. Essas três peças aqui, essas 3 peças que compunham o lugar santo, elas serviam de oração, intercessão, adoração e também de louvor ao Senhor. Então este ficava no centro do lugar santo e de frente para o véu que dava para o lugar santíssimo. Então esses elementos, né, essas peças da mobília que ficavam dentro do lugar santo, eles ficavam num local específico. Já próximo aqui do lugar santíssimo estava ali o que? O altar de incenso, né? O altar de ouro, o altar onde era queimado ali as aromas, que subia com um cheiro agradável a Deus. Ele já ficava bem na divisão ali da cortina que dividia o lugar santo do santo dos santos. No subtópico 2, o castiçal de ouro. Agora nós vamos falar, no primeiro subtópico nós falamos das mobílias, e agora no subtópico 2, 3 e 4 nós vamos falar de cada um especificamente. No 2 nós vamos falar do castiçal de ouro. Bom, o castiçal de ouro, ele era feito de uma só peça de ouro, era uma só peça que compunha ali o castiçal de ouro, e sustentado por uma coluna central, de onde saía aí 3 braços de cada lado, formando assim 7 lâmpadas. E uma vez aceso fazia o castiçal iluminar todo aquele ambiente, ou seja, as 7 lâmpadas produziam uma só luz. Nos evangelhos, o Senhor Jesus Cristo ele é apresentado como? Ele é apresentado como a luz do mundo, de acordo com o evangelho de Jesus, que escreveu 2 João 8:12. Jesus ele disse para os seus discípulos o seguinte, em Mateus 5:16: vós sois a luz do mundo. Então, se Jesus ele era a luz do mundo, e se nós estamos nele, nós também somos a luz deste mundo, né? A luz que brilha nas trevas. Nós somos o sal da terra, a luz do mundo. Por quê? Porque nós somos discípulos de Cristo, e quem está em Cristo é nova criatura. E quem se aproxima do Filho tem dele ali o que lhe emana dele próprio. Então Jesus é o que? É amor. Então quem está nele também tem amor. Jesus é paz. Quem está nele também tem paz. E assim sucessivamente. Da mesma forma que o castiçal de ouro iluminava o ambiente escuro, Jesus é a luz que ilumina o mundo em trevas. E assim somos chamados por Cristo a iluminar o mundo. De que forma? Bom, pregando o Evangelho com todo o poder, autoridade e ousadia. É o que nós devemos ser. Jesus, da mesma forma que o castiçal iluminava aquele ambiente escuro, Jesus é a luz que ilumina o mundo em treva. E quando falo o mundo aqui em treva, fala de pessoas, as pessoas que estão no pecado. Nós também somos... nós temos esta missão de resplandecer a luz de Cristo no meio do povo pecador, em meio de um mundo que já jaz no poder do maligno. Mas de que forma nós podemos brilhar? Bom, pregando o Evangelho com poder, autoridade e ousadia. E para que nós venhamos fazer a diferença, para que nós venhamos ser essa luz, nós temos que verdadeiramente estar em Cristo. Nós temos que cada dia ser transformado pelo poder da palavra do Senhor. Então nós devemos ser o quê? Luz para o mundo que está em trevas, pregando o Evangelho, dando um bom testemunho. E a melhor forma de pregar o Evangelho não é com palavras, é sem palavras, é com a nossa própria vida. É assim que nós brilhamos no meio das trevas. Subtópico 3, no 2 nós falamos do castiçal, no 3 nós vamos falar da mesa com os pães da proposição. A mesa era feita com madeira de acácio e recoberta de ouro. Então essa era o material da mesa, né? A forma em si do que ela foi feita, de madeira de acácia recoberta com ouro, e nela era colocados os 12 pães da proposição. Levítico 25 fala isso aí. Então os pães eram sem fermento.
Os pães não poderiam ter fermento. Por quê? Porque fermento representa o pecado, espiritualmente falando. Então os pães ele representava Cristo, então não podia ser com fermento, tinha que ser puro, sem fermento. Então os pães, eles deveriam ser comidos pelos sacerdotes, a fim de que os ministrantes estivessem nutridos para exercer o ofício na presença de Deus. Jesus, ele é o pão da vida, ele mesmo disse isso, é verdade? Então Jesus é o pão da vida, e todos os obreiros devem alimentar-se de Cristo, só assim poderão ministrar com graça e autoridade diante da igreja de Deus. Nesse sentido, todo crente é um sacerdote. Por que é que a Bíblia diz que nós somos, isso Pedro escreveu em sua primeira carta 2,9, que nós somos sacerdócio real, né? Povo santo, tal. Por quê? Por que é que nós somos sacerdotes? Se o serviço de sacrifício, se esses rituais todos, esse serviço sacerdotal ele foi extinto, né? Não se precisa mais fazer isso, por que é que nós somos sacerdotes? Bom, porque os pães da proposição, aqueles pães representavam Cristo. Cristo disse que ele era o pão da vida. E para que o sacerdote ministrasse, estivesse nutrido, alimentando-se, ou melhor, ele precisava estar alimentado pelo aquele pão. Aquele pão nutria os sacerdotes e os sumos sacerdotes. Se Cristo ele é o pão da vida, se aquele pão representava Cristo e Cristo é o pão da vida, e se nós estamos em Cristo, nós estamos nos alimentando dos pães. Então ele é o pão da vida. Se ele é o pão da vida, quem se alimentava dos pães lá dentro do lugar santo, né, dentro da tenda ali da congregação, se o sacerdote comia do pão, eles eram nutridos pelo aquele pão. Então eles eram sacerdotes e eles apresentavam a Deus pelos os sacrifícios por si e pelo povo. Nós nos alimentamos de Cristo. Cristo é o pão da vida. Então por isso nós somos sacerdotes, sumo sacerdote. Não porque nós precisamos agora de alguém. Não, nós não precisamos mais de ninguém para interceder por nós, pelos nossos pecados. Nós mesmos podemos ir diretamente a Cristo, pedir a Deus, né, por intermédio de Cristo, que nos perdoe os nossos pecados. Nós temos acesso, o véu foi rasgado, nós temos acesso direto a Deus por intermédio de Cristo, que é o nosso sumo sacerdote. Só existe um mediador entre Deus e o homem, que é Jesus Cristo, homem. E o quarto, nós vamos falar do altar de incenso. O altar de incenso era também identificado como um altar de ouro ou altar do cheiro suave, em virtude do perfume que ele exalava ali, naquele perfume. Então, esse perfume ele era feito à base de plantas aromáticas que, queimadas, elas sobre o altar, exalavam ali o que? Exalavam um agradável perfume, um aroma gostoso. E isso Deus, ele recebia aquele aroma gostoso como um perfume suave, né? E a palavra de Deus, ela correlaciona o incenso como uma figura de oração. Então aquele cheiro ali que exalava, a Bíblia faz essa correlação, essa comparação daquele incenso com as nossas orações. Nosso sumo sacerdote, Jesus Cristo, intercede por nós através de sua morte. Fez-se nosso mediador entre Deus e o homem. Então em Apocalipse fala isso aí, que as orações do justo, elas são apresentadas a Deus como numa taça. Então tem um anjo, né? Ou Deus, ele ouve a nossa oração, e quando a oração é sincera, quando a oração Deus se agrada, ela sobe como um cheiro suave, um cheiro agradável às narinas do Senhor. Nós finalizamos o tópico 2, que falou, né, o que fala aí das 3 peças que compunham ali o interior do lugar santo. E para nós já entrarmos no tópico 3, a síntese do tópico 2 é o seguinte: as 3 peças que compunham o interior do lugar santo era o castiçal de ouro, a mesa dos pães da proposição e o altar de incenso. Então eram essas 3 mobílias ali que compunham o lugar santo. No tópico 3 nós vamos falar sobre o véu que demarca o lugar santo do lugar santíssimo. Agora você vem comigo. Nós estávamos no lugar santo, agora nós vamos entrar no lugar, ou melhor, nós vamos agora falar do véu que demarca o lugar santíssimo do lugar santo, porque era um compartimento, a tenda era uma só,
mas era dividida em 2 compartimentos, o lugar santo e o lugar santíssimo. Então, no subtópico 1, nós vamos falar do primeiro véu, que era a primeira entrada da tenda. Depois de passar pelo átrio, né? Nós já estudamos isso na lição anterior, depois que entrasse ali passasse pelas cortinas, entrou no átrio, no pátio, né? Propriamente dito, depois de passar pelo altar dos holocaustos, quando você entrasse já dava de cara logo com o holocausto, do altar dos holocaustos, e depois passava pelo lavatório ali no pátio, que era a pia de bronze, né? Passava pelo altar, depois a pia de bronze. Então havia no tabernáculo um véu que dava acesso ao lugar santo. Então nós falamos da pia de bronze e falamos na outra lição do altar do sacrifício. Quando o pecador entrava dentro do pátio, né, do átrio, já dava de cara ali com o altar, depois a pia de bronze. E depois da pia de bronze tinha a tenda da congregação, que é o átrio em si, né, propriamente dito. Então o que acontecia? Havia um véu que dava acesso ao lugar santo. E esse véu ele ficava na entrada do lugar santo. Ele era feito com linho torcido e bordado. Logo, esse primeiro véu, ele tinha o objetivo de quê? Qual era o objetivo? Era de demarcar o espaço entre o pátrio do lugar santo. Esse era o primeiro véu, que nem está aqui nesta imagem, nesta ilustração. Bom, aqui começava a ficar claro os espaços permeados de sacralidade no tabernáculo. O primeiro véu, ele deixava patente o propósito sacro do lugar. Esse véu era para demarcar aquele lugar sagrado, aquele lugar que ninguém poderia entrar a não ser os sacerdotes e o sumo sacerdote. Os sacerdotes diariamente, claro, e o sumo sacerdote uma vez ao ano. Falamos do primeiro véu, agora nós vamos falar do segundo véu, no subtópico 2. Então, veja só, o segundo véu ele tinha o objetivo de demarcar o quê? O espaço entre o santo e o santíssimo lugar, ou o santo dos santos. O primeiro era para demarcar o átrio, né? O pátio em geral, do lugar santo. E o segundo véu, ele fazia essa divisória do lugar santo e o lugar santíssimo, como está aqui nesta figura aqui ilustrativa. Então, no segundo véu, somente o sumo sacerdote podia entrar, representando ali todo o povo de Israel. Então, só o sumo sacerdote, uma vez por ano, ele podia entrar, passar por este segundo véu, por esta cortina, né? Se assim podemos também falar, mas na verdade era um véu, né? Não era uma cortina. As cortinas faziam parte da cobertura da tenda. Então este segundo véu aí dividia o lugar santo do lugar santíssimo. Em Cristo, nosso sumo sacerdote, por intermédio de seu próprio sangue, o acesso à presença santa de Deus está aberto. Então o véu ele se rasgou. Qual véu que se rasgou? Esse segundo véu que dava acesso do lugar santo ao lugar santíssimo. Então esse véu aí ele foi rasgado, o véu foi rasgado. Nós temos acesso direto a Deus. Então a Igreja de Cristo, ela tem liberdade de exercer seu sacerdócio na presença de Deus. 1 de João 1, 3 ao 7, depois você pode conferir. Então nós como Igreja de Cristo, nós temos acesso, liberdade de exercer o nosso serviço sacerdotal. Porque nós somos sacerdotes e hoje quem oferece sacrifício não é mais os sacerdotes, somos nós mesmos. Nós nos alimentamos diariamente da palavra de Deus, que é o pão da vida. Para quê? Para nós prestarmos serviço ao Senhor. Que tipo de serviço é esse? Bom, aí os serviços são inúmeros, cada um tem um chamado, cada um tem uma responsabilidade para com o seu chamado. Cada um foi chamado para fazer algo. Independente de qual seja o seu serviço que você faça para Deus, esse acesso, esse véu foi rasgado e você tem esse acesso aí para exercer o seu sacerdócio na presença do Senhor. Conclusão. Nós finalizamos aqui o tópico 3 e antes de eu ler aqui a conclusão, a síntese do tópico 3 diz o seguinte, que o primeiro véu ele separava o pátio do lugar santo.
Até aí, beleza. E o segundo véu, ele fazia separação entre o lugar santo do lugar santíssimo. Bom, meu querido, nós chegamos ao final dessa lição. Aqui na conclusão diz assim: cheguemos-nos com ousadia e confiança diante de Deus, através do sangue de Jesus, fomos salvos, justificados, adotados como filhos de Deus e santificados. As cortinas que nos separavam do Pai Celeste, elas foram removidas pelo Cordeiro através de sua morte no Calvário. Então foi removida pelo Cordeiro de Deus, pelo próprio Jesus Cristo ali quando ele morreu. Portanto, não deixe de usufruir desse glorioso privilégio. É um privilégio servir a Deus, mas também uma grande responsabilidade. Muito obrigado, você que me acompanhou até aqui. Se você não é inscrito ainda no canal, já aproveita para se inscrever, assine ou ative o sininho de notificações para você ser avisado quando eu postar os próximos vídeos. E você que já é inscrito, não se esqueça de deixar o seu joinha, o seu like, o seu gostei. Muito obrigado. Continue orando pela minha pessoa, pela minha família, pelo meu ministério, por esse trabalho. E se esse trabalho tem sido bênção na sua vida, também seja bênção na vida de outras pessoas, já que esse canal tem abençoado ou contribuído no seu ministério. Divulgue para outras pessoas. Que Deus nos abençoe, que o Espírito Santo te dê graça, sabedoria, e que nós juntos possamos crescer na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Peço desculpa mais uma vez por não ter conseguido postar o vídeo da lição anterior, tá certo? Muito obrigado, Deus abençoe. Tudo isso e muito mais nós fazemos dentro do reino do Senhor, se for da vontade dEle.